Seja bem-vindo ao canal. Peço antes de iniciarmos com a videoaula que se subscreva e coloque o like e partilhe o vídeo com os outros. Hoje iremos resolver os exercícios de potência de expoente fracionário usando a calculadora comunal. E também iremos aprender passo a passo a construção gráfica de funções exponenciais e a resolução gráfica de equações exponenciais e inequações exponenciais e, por fim, iremos resolver as equações e inequações exponenciais analiticamente e um exercício prático para servir de bônus. Assim sendo, para o número 1, tem-se resolva sem usar a máquina de calcular. Então, como é que podemos prosseguir? Estamos perante potência de expoente fracionário. A linha A. 9 elevado a menos 1/2. Então, podemos resolver da seguinte maneira. Uma vez que sabemos que a decomposição do 9 é 3 ao quadrado, podemos escrever 3 ao quadrado simultaneamente elevado a menos 1 sobre 2. Daí que estamos perante potência de uma potência. O que diz a regra? Se tivermos potência de uma potência, exemplo, A elevado a M, simultaneamente elevado a N, podemos manter a base da potência e multiplicarmos os expoentes. Assim sendo, teremos 3 elevado a 2 vezes menos 1 sobre 2. Daí, tem-se 3 elevado a 2 vezes 1, que vai dar menos 2 sobre 2. Que a divisão entre dois números idênticos sempre dá 1. Então, teremos 3 elevado a menos 1, uma vez que o sinal é negativo. Daí, teremos uma propriedade simples. Ao invertermos a fração que corresponde à base numa expressão do tipo A sobre B elevado a menos C e vice-versa, B passa para o numerador e o A para o denominador, o expoente muda de sinal. Assim sendo, vamos inverter a base, teremos 1/3 e o expoente muda de sinal. Daí o nosso resultado será 1/3. Para a linha B, tem-se a linha B, 8 ao quadrado elevado a 1/6. Potência de uma potência, como o exercício anterior, nós temos uma potência de uma potência. Então, que seria igual a 8 elevado a 2 vezes, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. Assim sendo, será igual a 8 elevado a 2 sobre 6, porque só vai multiplicar o 2 com o numerador, o denominador aqui é 1. Então, multiplicando com 6 dá 6. Ora, vejamos. Temos aqui o 8. Podemos decompô-lo de modo a obtermos uma potência de base 2, que quer dizer, o 8 decomposto será por 2, uma vez que é par, é divisível por 2. Sim, decompondo o 8 por 2, ou aliás, pelo primeiro fator primo, que é o 2, uma vez que o 8 é par, teremos 4 como resultado. Dividindo por 2, teremos 2. E por fim, por 2, teremos
1. Assim sendo, o 8 será igual a 2 elevado a 3. 1, 2, 3. Assim, podemos pegar o nosso resultado aqui, substituirmos no lugar do 8. Então, vai ficar 2 elevado a 3, simultaneamente elevado a 2 sexto. Não há necessidade de simplificar, iremos simplificar no resultado final. Ora, vejamos. Novamente, estamos perante potência de uma potência. Aqui está a expressão. Então, mantém-se a base e multiplicamos os expoentes, que é 2 sexto. Então, igual a 2, multiplicamos o 3 por 2, teremos 6 sobre 6. Daí, teremos 2 elevado a 1. A divisão de 6 por 6, que o resultado final será 2. E, finalmente, para o primeiro exercício, temos a linha C. Na linha C, temos 1 sobre 16 elevado a menos 1 sobre 4. Não esqueçam, o exercício diz não usar calculadora. Então, temos que fazer passo a passo sem usar a calculadora. Então, nós sabemos que o 16 pode ser decomposto de modo a termos fatores primos. Então, a decomposição do 16 será 16. Então, vamos decompor da mesma maneira que o 8. Então, o primeiro divisor é o 2, uma vez que o 16 é um número par. Então, o resultado será 8 por 2 será 4 por 2, 2, 2, 1. Então, o 16, mesmo que 2, 16 é igual a 2 elevado a 4. Daí, teremos 1 sobre 2 elevado a 4, simultaneamente elevado a menos 1 quarto. A essa situação, uma vez que a nossa base ainda apresenta uma potência no denominador, pode-se automaticamente escrever 2 elevado a menos 4, invertendo a fração. Invertendo, o sinal muda, altera. Então, o nosso expoente aqui mantém, que é menos 1 quarto, igual a 2. Potência de uma potência, mantém-se a base e multiplicam-se os expoentes. 1 quarto. Assim sendo, será igual a potência de expoente fracionário. Mas, sendo 4 menos 4 multiplicado por 1 quarto, positivo, uma vez que os dois apresentam sinais negativos. Então, teremos 4 sobre 4. Então, o resultado será 2 elevado a 1. 4 dividido por 4 dá 1. Então, o resultado final, idem, será 2. Muito bom. Para o segundo grupo, ou o segundo exercício, ainda não passamos para o segundo grupo, temos, usando a máquina de calcular, calcule. Podemos calcular e apresentarmos os resultados na própria folha. Assim sendo, vou ilustrar como colocar os valores na máquina científica. O que temos que fazer? Dizem na linha A, 3 quintos elevado a 1,2. Primeiro, vamos ligar a calculadora e, de seguida,
De seguida, iremos colocar a base entre parênteses. Então, será, abre parênteses, 3 dividido por 5, fechar parênteses, e elevado. Na calculadora, o elevado representa-se por um V invertido. Aqui está. Então, nesse tipo, existem vários calculadores. Então, iremos colocar esse símbolo e, de seguida, iremos colocar o expoente aqui, que é o 1,2. Então, clicamos a igualdade. Daí, teremos o resultado aqui. Então, que será um resultado com várias casas decimais, mas nós vamos aproximar. Terá 0,54. Uma vez que depois do 1 há um número acima de 5, maior ou igual a 5, então podemos acrescentar ou incrementar uma unidade na casa anterior, que seria 2. Então, para a linha B, teremos 2,7 elevado a 1 quinto. Então, o mesmo se faz 2,7 na calculadora elevado o número fracionário. Então, abrimos parênteses e colocamos 1 dividido por 5. Entre parênteses, fechar parênteses, clicamos na igualdade. E o resultado aqui está, será aproximadamente igual. Vou colocar 3 casas. Então, temos 1,2. Uma vez que após o 9 temos um valor acima de 5 ou igual a superior que 5 nesse caso. Então, acrescido uma unidade aqui, teríamos 2 na casa anterior. Então, vamos colocar 1, se quisermos colocar 3 casas decimais. Então, para a linha C, teríamos, para a linha C, 3,2 elevado a 2,8. Então, 3,2 elevado a 2,8, que será igual a 25, ou aproximadamente igual a 25,96. Após o 6, teremos 7. E, enfim, chegamos ao exercício da construção de gráficos. Então, que são funções exponenciais. Essa matéria corresponde a funções exponenciais. Então, irei mostrar passo a passo como construir o gráfico de funções exponenciais. Então, o que diz o exercício? Diz, dadas as funções y igual a 3 elevado a x e y igual a 1 terço elevado a x. Construa os gráficos respectivos no mesmo sistema cartesiano. Então, para construirmos os gráficos para o número do segundo grupo, nesse caso, número 1 do segundo grupo, teremos, então, vamos colocar os valores de x. Os valores de x são termos independentes. Nós podemos escolher quaisquer. Mas vamos lá usar uma sequência lógica partindo de menos 2 a 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Idem para outro gráfico, vamos usar os mesmos valores. Então, teríamos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, aqui teremos y igual a 3 elevado a x. E aqui y igual a 1 terço elevado a
x. Então, iremos prosseguir com o preenchimento da tabela. Primeira tabela aqui, primeiro gráfico. Então, quando é menos 2, substituindo aqui, no lugar de x, teríamos o valor 3 elevado a menos 2, que será igual a 1 sobre 3 ao quadrado, que será igual a 1 sobre 9. Então, quando x é menos 2, o resultado será 1 nono. Quando é menos 1, idem, ou coloquem nas calculadoras, teremos 1 terço. Quando é 0, posso mostrar 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. Então, teremos 1. E quando é 1, teremos 3. Quando é 2, será 3 ao quadrado, que será igual a 9. Então, teremos 9. Então, o mesmo se faz desse lado. Quando é menos 2, teremos 1 terço elevado a menos 2, que será igual a, invertendo a base, teremos 3 elevado a 2. O expoente altera o sinal, então teremos 9. Então, 9, quando é menos 1, 1 terço elevado a menos 1, que será igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3. Então, seria 3. Quando é 0, seria 1. Quando é 1, mantém, fica 1 terço. Quando é 2, ficará 1 nono. Então, temos as duas tabelas prontas. Daí, podemos prosseguir com a construção do gráfico no mesmo sistema cartesiano ortogonal. Então, assim sendo, precisamos apenas de uma folha e uma régua. Vamos prosseguir com a construção dos eixos. Na construção de eixos, vamos ter o eixo vertical, que denominamos por eixo Y, e o eixo horizontal, que denominamos pelo eixo das abscissas. Então, teremos o eixo X e o eixo Y. Então, irei prosseguir com a colocação dos valores. Então, prosseguindo, teríamos, vou adotar 1 centímetro como escala. Eu sei que o domínio de existência faz com que o contradomínio seja apenas a parte superior, de 0 a mais infinito. Então, a parte de baixo não iremos aplicar nenhum valor para os dois gráficos em questão. Mas vou colocar para questões didáticas menos 3. Assim está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Assim em diante. Então, aqui está o sistema cartesiano ortogonal. Então, vamos representar as duas funções. Primeiro, iniciando com a primeira função, teríamos os valores seguintes. Tendo menos 2, o valor de y seria 1 sobre 9. Então, menos 2 sendo x, 1 sobre 9 estará mais ou menos por aqui. O y. Então, mais para baixo. Então, aqui está. Ponto. Quando é menos 1, é 1 terço. Terço mais para cima. Abaixo da metade. Então, é só uma representação gráfica. Então, quando é 0, temos o 1. Então, quando é 0, é 1. É ordenada na origem. Corta exatamente ali. Quando é 1, é 3. Vamos para 1 e prolongamos paralelamente ao eixo Y. Marcamos o ponto. Quando é 1,
é 3. Marcamos o ponto. Quando é 2, é 9. Então, 2, 9. Então, por que eu não continuei? Quando é 3, seria 27. Os números mais elevados. Então, não tem fim. O domínio x pertence a R. Então, aqui está o primeiro gráfico. E com uma mão bem aguçada, então é só unirmos os pontos sem usar a régua. Então, unir os pontos com um jeito e sabendo que o valor de y igual a 0 é uma assíntota horizontal, nunca tocar o eixo. Então, aqui está. E colocamos o nome da função. Nesse caso é o y igual a 3 elevado a x. Então, o mesmo se faz para a segunda função. Seria, quando é menos 2, 9. Menos 2, 9. Menos 2, 9. Aqui está representado o ponto. Marcamos o ponto. Menos 1, 3. Menos 1, 3. Menos 1, 3. Quando é 0, é 1. Já está marcado o ponto. Quando é 1, é 1 terço. Então, 1 terço. Vou fazer coincidir, mas tem que ser abaixo mesmo da metade. Então, marcamos. E por fim, quando é 2, é 1 nono. Então, só questões de representação gráfica. Então, vamos unir os pontos novamente sem usar uma régua, mas sim usando a mão. Então, com calma. Com calma. Aqui está. Então, representar as duas funções, sabendo que não podemos tocar o eixo x. Então, temos a função y igual a 1 terço elevado a x. As duas funções representadas no mesmo sistema cartesiano ortogonal. Resolva graficamente. Use os gráficos do exercício anterior. A linha A, para a parte 3. Estamos perante equações exponenciais e inequações exponenciais. Parte 3. 3 elevado a x igual a 1 sobre 9. Então, assim sendo, o que faremos? Queremos onde a função y igual a 3 elevado a x é igual justamente a 1 sobre 9. Então, vamos ao gráfico, procuramos onde o gráfico é igual a 1 sobre 9. 1 sobre 9 é exatamente aqui, abaixo de 1 terço. Posso indicar o valor aqui, sobre 9, nesse ponto. Então, onde é que está o valor? O valor de x coincide aqui, então é menos 2, quando o valor da função é 1 sobre 9. Então, nós só precisamos do resultado graficamente. Então, é igual a menos 2. Para a linha B, teríamos 1 terço elevado a x igual a 1 nono. Então, o mesmo se faz. Vamos para a função
Vamos procurar o ponto em que o valor da função 1/3 é 1/9. É 1/9 quando o valor de x é igual a 2. Aqui está. E se quiserem auxílio da tabela, podem ver. Só será 1/9 quando o x é 2. Então, assim sendo, será x igual a 2. 3 elevado a x maior que 1/9. Então, vamos para a função que corresponde a 3 elevado a x. Vamos prestar atenção a 1/9. Sendo que 1/9 aqui está. Onde é que estão os valores de x que fazem com que a função seja maior, os valores da função sejam maior que 1/9? Aqui estão. O valor corresponde a esse ponto, 1/9. Então, todos os valores à direita do -2 encontram-se com os valores de y superiores a 1/9. Então, o grafo vai tomando valores superiores a 1/9 à direita de -2. Então, podemos dizer que a solução será x maior que -2, ou podemos representar em notação de intervalo, que seria x pertence ao intervalo aberto de -2 a mais infinito. Aberto. A linha D, temos 1/3 elevado a x menor que 9. Uma inequação. Então, precisamos de valor de x. Então, teremos como solução na função 1/3, está 1/3, queremos valores menores que 9. Ora, vejamos, a função é decrescente. À esquerda do -2, os valores são superiores. O que estou a dizer? -3, vamos buscar o valor, estará acima do 9, porque coincide com 27. Então, está acima. Assim em diante, quando é -4, todos os valores são superiores a 9. Então, à direita do -2, a função terá valores de y inferiores a 9. Então, a solução seria x pertence a um intervalo aberto, uma vez que é menor apenas, não menor ou igual. Então, é intervalo aberto de -2 a mais infinito. Aberto. Resolva analiticamente. Vamos resolver a equação exponencial da seguinte maneira. Para a resolução da equação exponencial, devemos partir do princípio a forma a elevado a m igual a elevado a n. Depois de igualarmos as bases, podemos igualar automaticamente os expoentes. Então, temos que tornar as bases iguais. Então, uma vez que temos 8, podemos decompor. A decomposição, como já foi visto, deu 2 elevado a 3. Então, teremos 1 sobre 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Invertendo a base, então, que é fracionária, seria 2, então, sobre 1. Não há necessidade de escrever, então o expoente muda de sinal, que será igual a 2 elevado a 3. Então, menos x, segundo a fórmula aqui, será igual a 3. Multiplicando ambos os membros por -1, o sinal altera. Então, teremos x igual a -3. Fica positivo e aqui fica negativo. Daí, a nossa solução será -3 para esse exercício analiticamente. A linha B,
diz 37 elevado a 2x menos 1 igual a 1. A resolução está clara, a fórmula será a mesma a ser aplicada. Então, vamos dizer 37 elevado a 2x menos 1 será igual. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, vamos transformar o 1 de modo que tenha a mesma base que a potência do primeiro membro. Então, teria 37 elevado a 0. Daí, as bases já são idênticas. Então, podemos igualar os expoentes. 2x menos 1 igual a 0. 2x menos 1 igual a 0. Então, temos uma equação linear. 2x igual a 1 passa a ficar positivo. X será igual a 1 sobre 2. Solução do exercício seria 1 sobre 2. E para a linha C, estamos perante uma inequação exponencial. 4 elevado a 1 menos 2x menor ou igual a 8 elevado a x mais 1. Então, vamos resolver usando o mesmo princípio, mas tomando em consideração que estamos perante uma inequação exponencial. Então, iremos decompor as bases de modo que sejam idênticas. Então, teríamos 4 decomposto, seria 2 ao quadrado. Então, elevado a 1, elevado a 1 menos 2x menor ou igual a 2 elevado a 3, já decomposto nos exercícios anteriores, elevado a x mais 1. Estamos perante potência de uma potência, mantém-se a base, multiplicam-se os expoentes. Então, que será menor ou igual a 2 elevado a 3 vezes x mais 1. Uma vez idênticas as bases, podemos comparar os numeradores usando o mesmo sinal, visto que a base é superior a 1. Então, mantém-se o sentido de sinal. O que estou a dizer é o seguinte: teremos 2 vezes 1 menos 2x menor ou igual, mantém-se o sentido, 3x mais 1. Se a base estivesse no intervalo de 0 a 1, então iríamos alterar o sentido sinal. Tá? Então, daqui podemos distribuir 2 com propriedade distributiva. O 2 multiplica aqui e simultaneamente aqui. O idem faremos com o 3, propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição e subtração. Então, teríamos 2 menos 4x menor ou igual a 3x mais 3. Daí, temos menos 4x, menos, passando para o primeiro membro 3x, fica menos 3x, menor ou igual a 3 menos 2. Então, a soma dá menos 7x menor ou igual a 1. Multiplicando ambos membros por menos 1, então teremos 7x positivo e, uma vez multiplicado por menos 1, o sentido de sinal altera, passa a ser maior ou igual a menos 1. Daí x será maior ou igual a menos 1 sétimo. Então, caso queira representar a solução em forma de notação de intervalo, aconselho a colocar inicialmente no eixo real, isto é, colocamos o menos 1 sobre 7, daí vemos x maior ou igual a menos 1 sobre 7. Então, nosso x tem que ser maior. Então, encontra-se à direita, tem mais infinito,
todos os valores maiores que menos 1, certo? E fechado, que está o intervalo. A solução final, notação de intervalo, seria x pertence ao intervalo fechado menos 1 sobre 7 a mais infinito. Assim é que se resolve uma inequação exponencial. Então, vamos terminar com a linha D para esse grupo de exercícios de inequações e equações exponenciais. Então, para a linha D, teríamos, vejamos, o segundo membro foi dado em jeito de número de decimal. Então, temos que transformar em uma fração. 2 quintos elevado a x maior que 4 sobre 10, uma vez que só temos uma casa decimal, o divisor seria 10. Então, simplificaremos a fração por 2. Então, teremos 2 sobre 5 elevado a x maior que, dividimos por 2, dá 2, e dividindo o denominador por 2 também, teremos 5. Então, simplificamos a fração, já temos as bases iguais. Então, podemos comparar os expoentes. Mas agora vejamos, 2 dividido por 5 é um número que está entre 0 e 1. Então, ao compararmos, qual é o expoente que encontramos aqui? Nós sabemos que o expoente que está nesse membro é o 1. Então, sendo assim, teremos x menor, temos que alterar o sentido de sinal, uma vez que a base é um valor menor que 1 e maior que 0. Então, menor que 1. Então, graficamente, ou no eixo real, será 1 menor, valores menores à esquerda, menos infinito. Aqui está o intervalo e intervalo aberto. X, então, a solução do problema será x pertence a intervalo aberto de menos infinito a 1 aberto. Então, assim é que se resolvem as inequações exponenciais. Tivemos as duas situações em que o resultado fosse alterado o sinal e não alterado, dependendo da base das potências relacionadas. Então, o último grupo corresponde à aplicação de potências, etc, etc. Mas é um exercício muito prático, rápido e objetivo. Para o número 1 do último grupo, o seguinte: uma cultura de bactérias evolui segundo, não sei se é realmente uma cultura de bactérias, foi assim que me foi fornecido o exercício. Uma cultura de bactéria evolui segundo a função logística de crescimento y. Aqui está a função, só para não ter que ler isso. Então, onde y representa o peso da cultura em gramas e t o tempo em horas. Determine a linha A, o peso inicial da cultura, e a linha B, o peso da cultura depois de 2 horas. Assim sendo, teríamos para a linha A, posso representar aqui, vamos resolver a linha A. O quarto grupo, a linha A. Então, peso da cultura inicial. Então, o peso da cultura, basta que achemos o y quando t for igual a 0. Inicial, peso inicial, então será igual a 2,5 sobre 2 mais 0,5 vezes o y elevado a menos 0,3 vezes o tempo, que ainda não foi iniciada a produção. Então, é início, então, que é 0. Daí, teremos o resultado seguinte: y 0 igual a 2,5 sobre
2 mais 0,5 vezes epsilon elevado a zero. Então, que será igual a 2,5 sobre 2 mais 0,5 vezes 1, porque o epsilon elevado a zero será igual a 1. Então, teremos o y de zero inicial igual a 2,5 sobre 2,5. A divisão de 2,5 por 2,5 seria 1. Então, se necessário, podem colocar a resposta. Então, aí que está o peso inicial da cultura igual a 1. Então, após 2 horas, o mesmo se faz. Substituímos para a linha B, substituímos no lugar de T por 2. Então, teremos 2,5 sobre, para a linha B, 2,5 sobre 2 mais 0,5 vezes Euler elevado a menos 0,3 vezes. Aqui é onde substituímos pelas 2 horas dadas. Então, com a ajuda da calculadora, podemos substituir tudo de uma vez. Então, irei ilustrar como substituir na calculadora e acharmos o resultado. Podemos substituir o denominador apenas, se necessário. Então, aqui está. Temos 2 mais 0,5, posso colocar entre parênteses, 0,5 vezes epsilon, que é o Euler aqui, que está a vermelho. Então, para acharmos esse que está a vermelho, iremos colocar alfa, que é vermelho aqui na máquina, Euler. Então, o símbolo de elevado. Abrir parênteses, uma vez que o expoente tem 2 valores aqui. Então, que será menos 0,3, sendo multiplicação, com 2. Fechando parênteses, fechando novamente. Então, igual. Só achamos o denominador. Então, uma vez conhecido o numerador, podemos calcular diretamente. Então, eu só irei escrever, uma vez que já havia escrito 44, 0,58, 18. Uma vez conhecido o numerador, podemos colocar, sem mexer nada na calculadora, é só 2,5 dividido pela resposta, answer em inglês. Então, daí teremos igual a 1,099 arredondado. Então, após 2 horas, o peso da cultura será de 1,099 quilos, né? Se forem quilogramas. Em gramas, nesse caso, grama. E muito obrigado. Peço que partilhem, compartilhem para elucidar aos outros como calcular, como substituir na calculadora, como achar os valores de potência de expoente fracionário, e coloquem um like, subscrevam-se também. Muito obrigado pelo suporte para o canal crescer e até mais.